Olá, queridos internautas, espero que estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 24, a infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e que acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz, para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade daquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo,
preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seu uniforme, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aqueles que têm fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Paris, 1861. E quem irá fazer o esclarecimento da leitura serão os nossos amigos e facilitadores, Maria Cristina e Márcio Torres. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite ao meu colega aqui, Márcio Torres. É um prazer novamente estarmos juntos aqui para aprendermos com vocês mais esta passagem belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda está dentro do capítulo 5, os bem-aventurados, os aflitos, um capítulo longo, um capítulo que deva ser estudado com cautela, minuciosamente, porque nos traz grandes ensinamentos, como este dessa noite, da Delphine de Girardin, era uma precursora de Kardec, ela que trouxe para Kardec o fenômeno das mesas girantes, então ela traz para nós, a Delphine era esposa de Delphine de Girardin, ela tomava, quando eles casavam, na época, tomava o nome do marido. Então, é uma alegria, vamos pedir a Jesus de Nazaré, que não abra somente a nossa mente, mas que abra também os nossos corações para o entendimento desta bela mensagem dessa noite. Então, eu passo aqui para o nosso amigo Márcio Torres, que fará a explanação para todos nós. Boa noite a todos, boa noite, Cristina, boa noite aos internautas que nos acompanham. É com muita alegria que, novamente, nós estamos aqui nessa casa abençoada, buscando entender, compreender e, principalmente, tentar depois praticar o Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós passamos por aflições contínuas, temporárias, constantes, durante o período da vida terrena, da encarnação presente, e todas as outras. As aflições, ela vem quando nós passamos por momentos em que nós ainda não compreendemos o motivo, não compreendemos a causa, não sabemos o efeito final que isso vai nos causar. Então, isso realmente nos causa aflição, porque nós temos medo, nós temos receio, e todos nós queremos sempre o melhor, tanto para nós como para aqueles que a gente gosta e para aqueles que a gente tem amizade e prazer. A infelicidade real que vem junto desse capítulo, ela vem nos mostrar que a maioria das situações que a gente considera infeliz, na verdade, ela é infeliz aos olhos daqueles que não a compreendem, daqueles que não a entendem. Porque Deus, como Pai Criador, como um ser de extrema bondade, de infinito amor por nós, Ele jamais nos deixaria desamparados em algum momento das nossas vidas. Nós, enquanto encarnados, principalmente pelas culturas religiosas, cristãs, oriundas do cristianismo, e posteriormente o protestantismo e todas as suas variantes que hoje existem aí, as igrejas evangélicas, elas impõem há séculos uma ideia de que a vida começa no útero,
né? E um dia ela vai acabar no túmulo. E que posteriormente haverá um julgamento, haverá uma separação. Já a doutrina do Cristo, a verdadeira doutrina do Cristo, pregada lá por ele há 2020 anos atrás, não era isso que ela dizia. Hoje nós temos a felicidade de termos aí alguns evangelhos considerados apócrifos, né, que foram encontrados, que trazem uma realidade diferente. Só que, em meados de 1800, Allan Kardec, né, na época Hippolyte Léon Denisard Rivail, teve o privilégio de vir representar uma grande seara de trabalhadores espirituais, e ao encarnar, ele trouxe para nós a codificação rediviva daquele evangelho que o Cristo pregou. E surgiu aí, em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita, o Consolador prometido, né, que veio ao mundo. E a gente hoje tem a condição de entender melhor essa situação. A infelicidade real não é a infelicidade do que passamos na matéria. A infelicidade real, ela é aquela infelicidade pós-vida física. É aquele encontro com nós mesmos ao desencarnar e nos percebermos em mundos inferiores, em situações ainda de tristeza, de angústia, de desespero, por deixar de fazer o que era necessário fazer, por deixar de cumprir aquilo que viemos fazer, aquilo que nós, no nosso íntimo e com o auxílio dos amigos espirituais, foi programado por nós, para nós. Né? Que era uma vida reta, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida de autoburilação, uma vida de autoaceitação de si mesmo, no sentido de não se revoltar, mas com a prática infinita de melhorar a cada dia. É compreender o meu irmão que age diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vê diferente de mim. Aceitar o que a vida naquele momento me traz e entender que eu sou dono do meu destino, se pudermos chamar assim de destino, né? Eu sou dono da minha história, eu sou dono da minha vida, eu sou dono daquilo que eu quero que eu seja. Eu sou o único construtor de mim mesmo. Sou o único construtor de mim mesmo. Eu não dependo mais da minha mãe, eu não dependo do meu pai, eu não dependo da sociedade, eu não dependo de governo, eu não dependo de família em si, eu dependo de mim. Eu dependo de mim. De Deus, eu já recebi tudo o que é necessário. Então, nem dele hoje eu dependo, para que eu possa cumprir a minha tarefa aqui. Porque aquilo que ele, por amor infinito, poderia me destinar, já o fez. Já o fez. Agora ele espera que eu faça. Eu faça. Eu preciso sair dessa situação de eterno mendigo divino. Aquela situação em que eu aguardo a todo instante algo maravilhoso, algo extraordinário, que venha mudar a minha vida, ou melhorar a minha vida, ou fazer da minha vida diferente. Muitos preferem cair no ateísmo, porque aguardam e não vê o resultado, porque quer que Deus resolva aquilo que é obrigação e poder dele resolver. Mas ele quer que Deus resolva. Ele fica delegando a sua vida a instituições religiosas, culpando governos, culpando família, culpando o patrão, culpando o trabalho, fica culpando tudo ao seu redor, mas nunca se responsabiliza por ele mesmo e pelas mudanças que é necessário fazer. As pessoas vão se apegando àquilo que é perecível.
Elas vão dando valor àquilo que, na verdade, não tem valor, porque fica para trás. As pessoas ficam procurando status, situação financeira, carros bacanas, mansões, roupas de marca, fica procurando beleza física, fica procurando isso, aquilo outro, e isso tudo não faz parte de nós. Nem o corpo físico que eu uso me pertence. Na hora que o desencarne chegar, eu não o levarei comigo. Nós temos que entender, a gente fala isso constantemente nos estudos, né, Cristina? Nós temos que entender que eu sou um espírito, eu sou o filho de Deus, filho amado de Deus. Eu sou um espírito imortal, ainda em condições primárias da evolução, que necessito estar em planetas de vida física, para que esse aprimoramento, esse burilamento, esse crescimento evolucional se concretize em mim através do meu esforço e do meu trabalho. Eu busco, eu faço, eu construo. E se eu começar a apegar às coisas que, na verdade, não vão me trazer felicidade, vão me trazer momentos pequeninos de prazer mundano e terreno. Mas a felicidade não traz. Porque a felicidade, ela só se concretiza em mim quando eu tenho a minha consciência em paz em Deus. Esse vazio existencial que hoje grita na humanidade, lá no íntimo de cada um, levando alguns ao desespero, porque às vezes estão no meio de uma multidão e se sentem sozinhos, às vezes possui tudo o que é material e se sente pobre. Isso só pode ser preenchido com Deus. Não no sentido de acreditar em Deus, não no sentido de orar a Deus, não no sentido de se penitenciar a Deus, não, é no sentido de viver Deus, é no sentido de praticar a divindade que somos, é buscar auxiliar os meus irmãos naquilo que eles necessitam, porque só através da caridade eu consigo exercitar o amor que eu tenho. Não adianta eu dar misérias de centavos a um que pede. Não adianta eu simplesmente dar um prato de comida a alguém que sente fome. Não adianta eu simplesmente dar uma roupa àquele que sente frio. Não adianta. Se lá no meu íntimo eu ainda não fiz a mudança. É essa mudança de quando eu der um dinheiro para uma pessoa, eu sentir amor por aquela pessoa. Eu dar sentindo compaixão, eu me trocando de lugar com ela e perguntando a mim mesmo, como eu estaria agora se fosse eu no lugar daquela pessoa necessitada. Enquanto eu olhar para o meu irmão e ver diferença entre eu e ele, eu ainda não estou feliz. Eu preciso olhar para o meu irmão e entender que o meu irmão é exatamente como eu sou. Na essência divina. Na essência divina. Porque no corpo de carne, cada um traz as suas características biológicas, é lógico, da família que veio, da herança genética, né? E, espiritualmente falando, traz em si a sua história evolutiva de tudo aquilo que ele já caminhou para chegar até hoje, tudo aquilo que ele aprendeu durante essa vida física, as escolhas diferentes. Então, nesse sentido, nós somos diferentes. Mas, na essência divina, nós somos o mesmo. E quando eu olho para minha irmã Cristina, eu vejo nela um ser que hoje está encarnado no mesmo planeta que eu estou, porque nós dois necessitamos estar aqui nessa escola. Só por isso. Só por isso. Nós necessitamos estar aqui nessa escola, então eu preciso dela, como ela precisa de mim. Quando eu ando pelas ruas, eu vejo pessoas de
todos os tipos, de todas as formas, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os gêneros. Mas a gente olha e fala, eu estou igualzinho a cada um deles. Eu não sou um grande ser. O mundo, graças a Deus, né, Cristina, ainda é recheado de grandes mentores que vêm nos exemplificar. Vieram muitos e virão outros muitos, como Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, um Santo Agostinho, né? São assim, vira e mexe. Nós temos aí agora no Brasil ainda, graças a Deus, operou agora essa semana e está bem toda a vida. Divaldo Franco, um abraço, que Deus o abençoe. 93, 94 anos, graças a Deus, ainda com muito trabalho a fazer por nós. Hoje é o nosso exemplo dentro do movimento espírita brasileiro e internacional. São espíritos que vêm para nos dar exemplos. Com eles, Cristina, eu te confesso, eu não olho e acho que eu estou igual, não. Eu percebo que eu ainda estou um pouco atrás, sabe? Mas, na grande maioria que a gente faz parte, nós somos todos caminhantes. Vamos nos desprender da matéria. A doutrina espírita, hora nenhuma, fala que ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa roupa, é errado. Não, não é. Você tem todo o direito de ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. O fruto do seu esforço, do seu trabalho. O que a doutrina espírita diz para nós é o seguinte: não faça disso o seu ideal de vida. O seu ideal de vida é o seu crescimento interior. Pessoas é quem tem valor. Por mais difíceis e complicadas, por mais criminosas ou por mais bondosas, são as criaturas é que têm valor, não as coisas. Enquanto eu achar que as coisas são valorosas e as pessoas não, eu preciso refletir muito sobre a minha vida. Felicidade real é a felicidade que eu tenho em servir. Sempre, independentemente, indistintamente. E a infelicidade irreal é a infelicidade de achar que eu sou infeliz. A vida, no capítulo passado, falou, a felicidade não é deste mundo. Não é mesmo. Mas a infelicidade também não é. A infelicidade é uma falta de construção de si mesmo. Os momentos de dificuldades, de aflições que nós passamos, são necessários para o nosso aprendizado e o nosso burilamento. Saibamos entender isso e saibamos seguir o Evangelho de Jesus, que com certeza nós vamos passar pela vida e passar com brandura, felicidade, carinho e amor. Então, né, Márcio? Nossa, foi fantástica essa explanação, porque quando nós viemos aqui para conversar com vocês algum tema, nós também aprendemos muito, né? Já disse isso aqui antes, a gente passa a semana inteira, 15 dias, o mês inteiro, pensando, refletindo naquele tema que vamos aqui trazer para vocês, porque nós também precisamos aprender, né? E eu trago aqui uma pergunta, né, depois de tudo isso que o Márcio falou, pergunta-se assim, onde está a verdadeira infelicidade? Né? E quem prestou muita atenção na fala do meu amigo aqui, né, sabe responder com facilidade esta pergunta. Porque esta pergunta ela está em tudo aquilo que desastrosamente nós trazemos para a nossa vida, né? Nas consequências desastrosas que nós, né? Porque nós temos o livre-arbítrio,
E não podemos aqui colocar no colo de ninguém os infortúnios, né, que nós passamos, porque é nossa responsabilidade, né? Então, essa infelicidade, ela está, né, nas consequências desastrosas dos nossos atos, dos nossos maus procedimentos conosco mesmo. Então, se eu tenho uma vida desregrada e aquilo me acarreta problemas gravíssimos de saúde, foi um mau procedimento meu, concorda? Né? Então, eu estou infeliz naquele momento, né? Porque a minha ação, o meu procedimento, me levou a isso. Então, vamos ater nesta simples resposta, né? Onde está a verdadeira infelicidade? Nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos, né? E daí, tudo isso que o Márcio disse ali, né, leva-nos a refletir quais são os maus procedimentos que eu tenho trazido para a minha vida. Quais são? Eu estou infeliz. Por que eu estou infeliz? O Márcio trouxe ali, sabiamente, né, de uma forma muito clara e didática, né, qual que é a inversão de valores que nós temos, né? O que nós pensamos ser felicidade não é a verdadeira felicidade. Quando eu abri o tema, né, e que me mandaram, e falou a infelicidade real, eu parei, né? Por mais que a gente já estudou esse livro outras vezes, sempre um novo olhar a gente traz naquela questão. Eu falei, infelicidade real? Tem como ter infelicidade real? A infelicidade, ela é infelicidade e pronto. Mas qual que é a verdadeira infelicidade? Né? Quando uma pessoa traz, né, que ela está infeliz porque ela tem um problema de saúde. Aí vem Delfine diz, o seu problema de saúde é o que vai te trazer a felicidade, porque ele vai te mostrar que você precisa mudar o seu caminhar. Então, respondendo essa primeira pergunta aqui, onde está a verdadeira felicidade? E aí eu passo para o meu amigo aqui para ele responder mais uma para vocês. Obrigado, Cristina. Tem uma pergunta, a pessoa fala assim, as nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Eu sempre falo nos estudos, essa palavra sofrimento, muita gente acha que sentir dor é sofrer, e não é. Antes, vou explicar mais uma vez, para quem nos acompanha já está cansado de me ouvir falar isso, mas eu vou falar de novo. Sofrimento é a forma como eu ajo a dor. Né? Sofrimento é a forma como eu ajo diante de determinadas provações, de determinadas situações que me causam desconforto, que me causam incômodo. Isso é sofrimento. A dor é uma lei física, é uma lei de Deus, né, que ela vem nos alertar de que algo precisa ser melhorado, algo precisa ser modificado. Então, tanto a dor moral como a dor física é um instrumento divino de alerta para que eu possa entender que eu preciso de mudanças. Tá? Mesmo a dor da perda de um ente querido,
É um momento de eu parar para refletir que a vida tem limite. Para mim, para os meus amados, para quem for. E que tudo tem um motivo de ser. Né? Então, sofre quem quer. Quando eu me sinto vítima, eu sofro. Quando eu acho que a culpa é de Deus, que a culpa é da sociedade, que a culpa é da família, que a culpa é disso, daquilo outro, aí eu sofro, porque eu fico esperando que eles mudem, que eles resolvam, que eles façam. E eu fico naquela posição de ser resgatado. Aí eu sofro. Quando eu me coloco na posição de autor de mim mesmo, dono, único dono universal do meu livre-arbítrio, e que a minha vida sempre esteve e sempre estará na palma das minhas mãos para que eu faça dela o que eu bem entender, mas que o resultado do que eu fizer é responsabilidade única e exclusiva minha, eu me torno autor de mim mesmo. Aí eu vou sentir dor, mas não vou sofrer mais. Porque eu entendo que fui eu que causei. Deve ter dado um ponto de interrogação totalmente na cabeça de muita gente. Ah, mas e aquilo que eu não fiz nessa vida e estou passando? Está passando porque tem vidas passadas. Esta não é a primeira, nem é a última. Né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A colheita pode vir em qualquer reencarnação futura. E hoje é uma futura encarnação das pretéritas. Então hoje eu colho algumas coisas. Tá? Mas eu tenho que entender que isso é fruto meu. Não é Deus que fez essas escolhas, porque Deus sempre quer o melhor. Mas o melhor para mim, às vezes, é um remédio amargo. E às vezes Deus me dá remédio amargo. Quanto mais teimoso eu sou, mais remédio amargo eu preciso tomar, para que eu aprenda. Então, se as nossas frustrações... Quem se frustra? Frustra quem cria expectativas. Se eu crio uma expectativa de que a Cristina vai fazer aquilo que eu pretendo que ela faça, que eu gostaria que ela fizesse, que eu quero que ela me dê, e de repente ela não pensa igual a mim, e ela também não tem a bola de cristal para adivinhar o que eu quero, aí eu vou me frustrar porque ela não atendeu às minhas expectativas. Carência. Vou ler de novo a pergunta. As nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Carência. O que eu careço? Eu só careço de mim mesmo. Eu só careço daquilo que é bom para mim. E o que é bom para mim é o que eu faço de bom para o outro. Só me pertence aquilo que eu consigo doar. Só isso me pertence. Se eu consigo doar amor, é porque eu possuo amor. Se eu consigo doar caridade, é porque eu sou caridoso. Se eu consigo doar paciência, é porque eu sou paciente. Vamos entender. Então eu tenho carências daquilo que eu não possuo. Mas esse possuir depende de mim. Porque sou eu quem luto, sou eu quem busco, sou eu quem construo. Carências físicas. Carências físicas, a pessoa ainda pergunta. Por que física? Eu sou o corpo? Vocês, internautas que estão me vendo aqui, vocês acham que eu sou isto? Este corpo de carne? Você acha que uma pessoa que talvez tenha um problema de locomoção, uma paralisia, um defeito físico, uma estética que não seja do padrão comum, e não tenha aquela beleza, ou que seja, tem uma deformidade, ela é menos capaz que eu? A história recente, contemporânea,
agora, um ano e pouco, faleceu Stephen Hawking, o maior físico da nossa contemporaneidade. Aquele que estava na cadeira de roda, lá todo torcidinho. Apesar dele se dizer ateu, a capacidade mental daquele cara superava todos os físicos da atualidade. Concorda, Cristina? Uma das mentes mais brilhantes que nós conhecemos agora, recente. A história da vida dele é uma história de luta e vitória constante. Uma mente perfeita. Por que a gente fica procurando limites no que é físico? Sendo que eu sou um ser imortal, sendo que eu sou um espírito, filho de Deus, criador, Deus que me ama, Deus que é perfeito, e a perfeição faz parte do objetivo final da minha evolução. As nossas frustrações e carências físicas não são suficiente motivo para o nosso sofrimento? Não. Não é. Não é. Vou tentar mudar a frase aqui para ver se ela pega mais sentido, Cristina. Uma deficiência física é suficiente motivo para que eu me sinta inferior? Também não é. Não é. Se você tem algum problema físico, de qualquer natureza que seja, de qualquer intensidade que ele possa ser, é porque ali está o seu maior aprendizado. E ali estará a sua maior vitória. Quantas pessoas fisicamente são perfeitas? E eu te garanto, mais de 90% voltam para o mundo espiritual fracassadas. Fracassadas. Porque voltam sua vida à beleza e à estética e à perfeição. Sendo que a verdadeira beleza está no que eu sou, no que eu deixo emanar de mim. Eu tive aqui, outro dia, no estudo com o nosso irmão Richardson, nós falamos do Chico Xavier. Esteticamente, fisicamente, um ser totalmente doente e deficiente. Saúde frágil, beleza estética não tinha nenhuma, viveu uma vida inteira com problemas de todas as naturezas. Mas era a criatura mais linda que a gente poderia estar próximo dela. E um homem com uma saúde tão fragilizada e com uma estética tão deficiente, vamos dizer assim, entre aspas, ele fez coisas que talvez eu só vá conseguir fazer daqui uns 10 mil anos. Se eu conseguir fazer. O trabalho que essa criatura deixou por nós. Vida física não é para ter prazer terreno. Vida física era para se construir prazer espiritual, que vem do trabalho, do esforço, do amor e da caridade. Nossa, que tema, hein, Márcio? Que tema fantástico. Que aprendizado, não só para vocês, meus queridos, mas muito aprendizado para nós aqui. Nessa questão aqui, que ele fala o seguinte: como estabelecer o que é ditoso ou inditoso para o homem? Primeiro eu tenho que esclarecer, né, o que é ditoso, né, que é uma pessoa, um homem que é repleto de boa sorte, de felicidade, é uma pessoa feliz, venturoso, e o contrário, o inditoso, né, aquela pessoa que está infeliz, né, cheio de infortúnios,
né? Então, o inditoso é o contrário do ditoso, né? Então, para estabelecer essa relação aí, nós temos que voltar, né, o nosso olhar, né, para a nossa vida futura. Né, Márcio? Nossa vida futura. Como que vai ser, né? Como que vai ser o nosso... Porque nós agora estamos ditando o que nós vamos ser no nosso futuro. Né? E o futuro mesmo, futuro aqui, e não podemos esquecer do futuro além daqui. Então, quando a gente traz um tema dessa natureza, né, para que possamos refletir juntos, nós estamos trazendo aqui a oportunidade de melhorarmos. Talvez a gente não vá melhorar, Márcio, para viver aqui junto, né? Mas eu já disse isso várias vezes, se você melhorar minutos antes do seu desencarne, né, você já vai passar para lá de uma outra forma. Né? Então, o que é ser feliz? Né? Vamos trazer assim para uma linguagem mais coloquial. Né? É estarmos atentos ao que Delfino traz aqui para a gente, né? Que quando ela diz também assim, já vou emendar uma pergunta aqui na outra, Márcio, que pergunta assim, o que é infelicidade? Né? E aí, né, Delfino diz para a gente, né, vem, joga um balde de água, não é fria não, ô Márcio, é gelada em nós, né? E ela diz que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação, é a louca satisfação da vaidade. Olha a inversão de valores. Quem de nós, né, íamos dizer, né, que a infelicidade é tudo aquilo que nós achamos que é motivo de nos fazer felizes? O Márcio disse isso na explanação dele. Né? Então, tem pessoas, às vezes nós observamos, claro que nesse processo evolutório, né, que nós estamos buscando a nossa evolução espiritual, principalmente nós espíritas, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, quando nós olhamos, né, uma jovem que cultua o corpo como se aquilo ali ela fosse levar para o caixão, né, uma pérola mais preciosa, ao passo que isso é a infelicidade. Delfino traz isso para a gente, essa vaidade exacerbada, né? Essa alegria. Né? Nossa, eu consegui, né? Márcio falou isso também, consegui comprar o carro do ano. Eu estou feliz com isso? Isso é a verdadeira felicidade para a minha vida? Será que eu vou ter condição de que com este carro servir o outro? Fazer dele, desse bem, um objeto de amor? Cristina, só me permite, você falou ali, antes, para não perder o raciocínio e tentar elucidar. É uma coisa impressionante que acontece muito comigo, e eu, como não sou diferente de ninguém, imagino que acontece com todos. Você falou em comprar o carro do ano. A gente, quando compra uma coisa que a gente quer muito, passa pouco tempo, aquilo não tem valor mais. Você já percebeu? Vira uma coisa comum. E é uma coisa comum. Eu quero o melhor celular. Eu compro o melhor celular para mostrar para as pessoas que eu tenho celular. Passa uma semana, ele já é tão comum como o celular anterior. E a gente vai ficando preso àquilo que eu quero ter,
E quando consegue, aquilo não tem valor. Por quê? Porque, vamos repetir de novo, o valor está no que eu sou, não no que eu tenho. É isso, né? Estamos correndo atrás de tantas coisas, estamos correndo atrás da felicidade a todo momento e paramos agora, nos deparamos com esta mensagem maravilhosa de Delfino. E aí, Márcio, eu vou encerrando, né, a minha participação aqui junto com você, mas eu ainda tenho uma última pergunta aqui, eu vou responder, já despeço e você encerra, pode ser? Pode ser. Aqui está falando assim: é certo usufruir das alegrias sadias do mundo? Claro que é, claro que é. Só não podemos deixar com que essas alegrias tomem conta da vida da gente. Ditem o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser, como vamos ser, né? Eu poder chegar e dizer para o meu irmão, né? Eu vi uma cena essa semana fantástica. Um rapaz desceu de uma moto, foi lá e cobriu um senhor que estava deitado na calçada, saiu caladinho, um carro da polícia do lado, ninguém fez nada, né? Só estou contextualizando. Ele cobriu, tirou da mochila dele, cobriu e foi embora. Pronto. Estava filmando porque tinha uma câmera lá na porta filmando, mas ele não pediu para ninguém filmar, né? E o que a gente também, né, vê aí, quantas pessoas, né, Márcio, faz, né, o bem, compra as cestas básicas, isso e aquilo, mas vai lá na casa da senhorinha lá, mas primeiro eu tenho que tirar uma selfie aqui para as pessoas verem, né? Não é errado termos condição financeira para adquirir os bens que nós precisamos. Não é errado você ter condição de fazer viagens. Não é errado nada. O errado é nós deixarmos com que isso que é supérfluo para nós que estamos na busca do nosso processo evolutório, ditar a nossa vida, nos transformar, né? Então, inversão de valores. Delfino trouxe aqui para nós hoje, né? E eu encerro dizendo assim que, para mim também foi um grande aprendizado. Espero que tenha sido para vocês, né? E já me despeço, que Jesus abençoe, que todos tenham, né, uma noite tranquila, né, e uma semana também abençoada. Muito bem. A minha parte eu vou encerrar com uma última perguntinha. Como encarar a satisfação das necessidades, materiais? Eu gostei dessa pergunta, Cristina, porque realmente nós temos as nossas necessidades materiais. Enquanto seres encarnados, enquanto ainda detentores de um corpo de carne, nós temos necessidades de alimentar, nós temos necessidade de vestir, nós temos necessidade de morar, né? Nós temos necessidades de amigos, nós temos necessidade de sexo, nós temos vários tipos de necessidades. Então, como encarar a satisfação dessas necessidades materiais? Encare com naturalidade, encare com aquilo que realmente é necessário a você, né? A própria pergunta já traz a resposta. Como encarar a satisfação das necessidades? Encare apenas aquilo que te é necessário. Nós não precisamos de muito, no sentido de coisas materiais. Nós precisamos de muito daquilo que é espiritual. Eu preciso muito das pessoas com quem eu convivo. Eu preciso muito
do trabalho que eu faço de voluntário nessa casa espírita e fora dessa casa espírita, principalmente. Eu preciso muito de aprender a tolerar as pessoas difíceis. Eu preciso muito de aprender a ter paciência. Eu preciso muito de aprender a amar. É isso que eu preciso muito. Que Deus abençoe, que Jesus esteja conosco, que os bons amigos espirituais que estão aqui continuem nos assistindo e assistindo a vocês. Uma boa semana. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus.